ligadas ao conhecimento, à inovação, certo? Que a gente vem estimulando, que vem crescendo no Rio Grande do Sul e que deve crescer de importância. Mas isso não impede a tendência central de que a gente vai ter o padrão energético tecnológico ligado ao motor de explosão, petróleo e gás, com todos os seus efeitos, né, dominantes nesse período. Né. Por fim, há uma também, a gente quer destacar, uma tendência que também tem a ver com o Rio Grande do Sul e com suas características demográficas, né, que é esse aumento da demanda e de oferta de tecnologias de saúde, né, da medicina, de todo o campo. Isso, ao mesmo tempo, traz dificuldades, vamos dizer, para os tesouros, né, e para o setor público e oportunidades do ponto de vista econômico. A questão do Brasil, tá? A questão do Brasil, enxergar isso aqui a partir de 2015. Tá? O que a gente teve nesses primeiros 15 anos, tá? E sempre a ideia nossa é enxergar o que está acontecendo nesses 15 anos para tentar enxergar os próximos 15 anos. Tá? Qual é a interrogação aqui que é básica para nós, no Rio Grande do Sul, e a gente já vai ver as razões. E vamos dizer, o grau de incerteza que a gente tem sobre o padrão de crescimento, as taxas de crescimento que o Brasil vai experimentar. A gente teve entre 2000, especialmente 2004 e 2010, né, um padrão de alto crescimento, certo? Quer dizer, aquela ideia que a gente chegou aqui em 2011, dizer assim, nós somos emergentes, nós temos uma possibilidade de aproveitar o bônus demográfico e crescer a taxas vigorosas, ela no período recente, por algumas razões que a gente vai ver agora, se esgota. A questão agora e é lógico do ponto de vista de todos os esforços governamentais, é contribuir para ensejar um novo ciclo de crescimento, mas esse é o desafio. Então, como o André falou, a gente não fez nenhum exercício matemático tentando entender o que é, que número vai ter aqui. Agora, são dois padrões, entre 4 e 2, ou menos de 2, que são de taxa de crescimento, né, independente da metodologia agora que vai mudar, né, são padrões de crescimento definidores para o processo nos próximos 15 anos do Rio Grande do Sul, tendo em vista que depois a gente vai expor, a nossa hipótese básica é que o Rio Grande do Sul segue em linha com algumas peculiaridades o ritmo de crescimento do Brasil. Não há por que não pensar, primeiro, em uma retomada do crescimento um padrão maior e de que o Rio Grande do Sul acompanhe esse processo, esse ritmo de crescimento. Isso a gente vai desenvolvendo agora. O que segue depois, por favor? O que segue no documento? A descrição e a análise de por que esse padrão brasileiro se esgotou. Certo? Algumas situações que nos favoreciam, os termos de troca, que nos favoreceram muito ali por 2004, 2005, se deterioram ao longo do tempo. Não só a questão das commodities, mas principalmente a questão da indústria, que a gente vai dar um destaque agora. Tá? A resposta via mercado externo, expansão do mercado interno, por exemplo, mercado interno de massas, via expansão de renda, crédito, consumo, bate no teto. É o ponto que nós estamos agora. Ele foi super importante e ele parece também um fator de esgotamento. Outro aspecto que a gente tem que destacar é que no Rio Grande do Sul é mais dramático, é um estreitamento do mercado de trabalho que já começa a acontecer. Vou destacar um pouco depois se a gente falar no Rio Grande do Sul. Agora, a ideia e a perspectiva aqui desse trabalho é que a gente, através desses vetores, esteja em transição para um novo ciclo de crescimento no Brasil. 3 desses vetores, vamos dizer, já são mais visíveis. Tá? Dinamismo da agroindústria e da indústria extrativa, tá? E aí a continuidade do crescimento da demanda mundial por alimentos é chave. A indústria extrativa, certo? Petróleo e tal, toda aquela expectativa de que o padrão ainda tecnológico continue é fundamental também. E ele encadeia, né? A questão de inovação, uma série de situações virtuosas, inclusive industriais, para o país. E também um novo ciclo de investimentos públicos e privados em infraestrutura econômica e social.
E isso é, vamos dizer, uma espécie de consenso no Brasil. Se discute, por exemplo, agora, né, secretário, talvez as formas em que a gente no Brasil esteja estimulando, né, isso, os projetos do PAC, se a gente tem que ter mais concessão, mais PPP, etc. Mas não há dúvida, né, de que os investimentos públicos e privados para suprir os gargalos e as oportunidades de infraestrutura é um vetor para a gente imaginar uma retomada de um ciclo de crescimento num patamar maior do que aquele mais recente. Né? E isso é chave para nós. Porque a situação do Rio Grande do Sul, isso a gente tem debatido longamente nesses anos, tá? Recentes aqui, tanto na FEER, no governo, com vários setores, parte de desenvolvimento, que é essa situação de que há uma percepção, um senso comum, de que o Rio Grande do Sul, nos últimos 20, 30, nos últimos, sei lá, desde talvez tempos imemoriais, sejam algo diferente do Sul e do Sudeste, seja algo, certo? Um território, uma porção do território que não reage a esses processos de aumento de renda, de consumo, de redução das desigualdades, de investimento e tal. E o que a gente observa nos indicadores, e o que, especialmente aqui na casa, se produz de análise de conjuntura, de olhar o que está acontecendo. A ideia não é o contrário, dizer que nós somos, vamos dizer, um território mais dinâmico, onde tem a população mais jovem, onde tem as inovações e os investimentos mais altos. Não é Martinho. Não é a ideia de contrapor isso aqui, mas é a ideia de pensar o seguinte: espera um pouquinho, não é a coisa que não é tão feia assim. Ao contrário. E a hipótese seria essa, que, em regra, respeitando as peculiaridades da economia, da cultura do Rio Grande do Sul, em regra, o Rio Grande do Sul responde em linha esse processo, tem uma integração muito grande com o processo de desenvolvimento nacional, inclusive nesse período mais recente e nesses processos meritórios, certo? De aumento de crescimento, de combate à pobreza, de política de renda, inclusive, todos esses processos se veem, certo? No Rio Grande do Sul, mas nós vamos detalhar um pouquinho, né? Seguir um pouquinho, e o volume detalha essas coisas, né? A primeira, o clássico indicador por essa crise que seria indicada, que seria uma perda de participação relativa. Isso está exaustivamente estudado aqui pela casa. Tá? E a gente tentou simplesmente fazer uma síntese, um apanhado, tá? Para registrar, e também para interagir, né, com as equipes de engajamento, de estudo, especialmente dos outros níveis de governo, certo? E também para a universidade, para o planejamento privado. Agora, a queda, tá? Essa queda aqui, primeiro são duas séries do PIB, aqui eu não vou entrar em todo o raciocínio, mas são duas séries que não se comunicam. A queda que teria aqui que teve efetivamente entre 94 e 95, 2013, que efetivamente teve, ela não é tão dramática. Não é tão dramática. 2, ela segue algumas explicações de evolução de preços commodities e favorecimento, vamos dizer, regional, da expansão de quem foi favorecido, não só por essa expansão dos commodities, minério de ferro, etc., como também essa políticas de redistribuição de renda ao longo do território, que fez com que alguns territórios crescessem mais do que o Rio Grande do Sul, mas isso não implicasse na conclusão de que é o problema de falta de dinamismo ou problema central de uma situação decadente. Tá? É só esses termos, e agora a gente vai problematizar um pouco mais isso aqui. Por favor. Quando a gente olha também para o PIB per capita estadual, ele se mantém no nível mais ou menos estável do que o PIB per capita nacional, certo? Esse argumento aqui, quando se olha esse argumento aqui em Brasília, vocês querem investimentos ou uma situação privilegiada na política de desenvolvimento regional, de incentivo fiscal, de por quê? Se vocês têm uma situação favorável no contexto nacional. Tá? E realmente, se a gente olha também, especialmente a questão do desemprego, e aqui tem toda uma análise de como que aquele estreitamento do mercado de trabalho é mais dramático aqui, a gente vai rapidamente fazer algumas referências a algumas tendências demográficas
que os estudos, os 3 volumes, e uma série de estudos aqui, especialmente aqui da casa, exploram. Agora, também em linha com o Brasil, nós temos um problema estrutural sério, que é a questão da dinâmica industrial. O crescimento, vamos dizer, no período que a gente escolhe, de 2013 e 2013, é bastante modesto, né? Eu acho que, roubando uma frase do Martinho da Cília, o Rio Grande do Sul ainda mais modesto. Certo? Tá? Então isso, até vamos dizer, no aspecto negativo, a gente se parece com esse conjunto e essa interligação da economia nacional que a gente percebe aqui. Agora, essa situação, vamos dizer, entre aspas, não tão positiva, ou preocupante, ela também se dá desigualmente entre os setores. Entre os setores. Quem perde mais são alguns setores ligados a bem de consumo, certo? Alguns setores que estão aqui a rolar. Tá? E outros setores não perdem tanto. E isto revela que eles podem ser capazes de abrir porta no futuro, e a gente vai explorar um pouco depois isso no trabalho. Especialmente os setores de máquina e equipamento, tá? Ligado a uma série de atividades, inclusive equipamento agrícola, veículo e automotores, ou principalmente, né, veículos e automotores, que não é só automóvel, tem a questão todo do transporte industrial e produtos de metal, e a gente vai recuperar um pouco essa desigualdade aqui, tá? Na situação complicada da indústria, que é brasileira e que é gaúcha, certo? Não é tipicamente gaúcho, só por isso, não é tipicamente do Rio Grande do Sul, mas é um ponto de preocupação. Recuperando um pouco do que a gente expôs num dos volumes, tá? E toda a nossa discussão no âmbito da Conferência de Desenvolvimento Regional. Algo que vai importar aqui no futuro, tá, é a percepção dessa concentração espacial da população e das atividades no território. Tá? O tradicional eixo Porto Alegre-Caxias é como se ele se expandisse agora, nesses 15 anos, em direção Passo Fundo, Rio, Noroeste, etc. Tá? Aqui a gente percebe que a gente tem um processo contraditório de esvaziamento de uma grande parte do território, e isso se tornou um problema para a política de desenvolvimento regional que não era. Tá? Isso a gente teve um ganho na nossa argumentação. O pessoal dos colégios, das universidades aqui no interior participaram muito fortemente nesse argumento. Dizer assim, olha, não é só a região pobre do Brasil que merece ter incentivo da política de desenvolvimento regional. A questão do esvaziamento populacional aqui dessas regiões é um problema brasileiro. A gente podia aqui explorar historicamente todas as infraestruturas, como é que se deu a formação da fronteira, mas não vai não. Apesar de pelo meu gosto, eu ficava falando nisso. Outra questão que é também um problema nacional, tá? Quer dizer, uma oportunidade, não um problema, e que se revela fortemente no território gaúcho, e que também é um dos aspectos da nova política de desenvolvimento regional, é o fortalecimento de uma rede de cidades. A ideia de que a gente tem aqui, concentrado no território, mas não só, e ao final do trabalho a gente vai expandir essa ideia, de que a gente tem um conjunto de cidades que até inclusive não estão se expandindo tanto, e que tem um conjunto muito grande de situações favoráveis, não só para desenvolvimento de atividades urbanas, mas também, se a gente for ver no território, de algumas atividades agroindustriais. A gente vai voltar a explorar essa ideia aqui, tá? Essa é a ideia da expansão concentrada com uma rede de cidades virtuosa. O terceiro aspecto é que há ainda áreas novas de investimento, como o Polo Naval Rio Grande, provavelmente agora abrindo edital de carvão, independente da polêmica ambiental. Também a gente tem áreas novas, certo? De migração, de movimento rápido de pessoas que tensionam o planejamento público para que esses empreendimentos sejam bem-sucedidos, não só do ponto de vista econômico, como investimento do país, como do ponto de vista de experiência social, né? Então, esse projeto. Então, essas 3 dinâmicas são dinâmicas que ainda tem no território do Rio Grande do Sul, mas
E aí vem uma característica que realmente distingue o território do Rio Grande do Sul no contexto nacional. É que essas tendências ali de concentração, de migração interna, elas, e aí o nosso pessoal da demografia deu um show no volume 2, né, da nossa série, mostrando que a gente vai parar de crescer. Desculpa reduzir em termos chulos, mas o território é como se ele estabilizasse. E o Pedro me chamou a atenção no outro seminário, né, que ao contrário de outros estados, tá, em que tem a taxa de fecundidade muito baixa, certo? E esse é o principal motivo da população chegar aqui, a população total, e aqui a população em idade ativa, não é isso? 15 a 64, tá? Ela começa a cair, tá? Não só porque a taxa de fecundidade é muito baixa, isso acontece no Rio de Janeiro, acontece em outros lugares, mas o fluxo de migração, tá, que ainda é negativo, não é tão dramático, mas ainda é negativo, é o menor, é que menos recebe gente. Eu estava vendo esses dias um livro agora que saiu sobre impactos de política regional que o IPEA fez, tá? E eles têm um gráfico sensacional, que é assim, os lugares, estados do Brasil e alguns países da América do Sul, né, onde tem mais população que nasceu naquele lugar. Certo? Ou seja, que recebeu menos população de fora. O campeão que mais recebe de gente de fora, distrito